primeiro requerimento que vou discutir é o 9635, que fala, é um apelo, né, que fala para o reitor da UFPE não colocar em prática o edital que dá uma turma exclusiva de medicina para o MST. Mas olha que triste, nem tem efeito mais esse requerimento. Por quê? Porque o juiz, ele respondeu às ações que foram, né, protocoladas pelo vereador Tadeu Calheiros, por mim, por vários deputados. E o que aconteceu? Suspendeu imediatamente todo o edital, os efeitos do edital que, de novo, eu sei que parece piada o que eu falei, mas não. O reitor queria abrir uma turma para o MST, na UFPE, de medicina. Parece piada, né? Mas não é. E detalhe, ele fica batendo na tecla. Porque esse final de semana, o magnífico reitor da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, fez um post falando, né, que não concordava com a decisão do juiz e falava que ele apoiava sim a criação da turma para o MST, para os assentados, para o Pronera, que ele gosta de falar, né? Então, assim, claro, a gente sabe que ele vai recorrer essa ação para a segunda instância, para a terceira instância, enfim, mas claro também que a gente vai acompanhar para barrar esse absurdo. De novo. Repetir, tá? Turma de medicina para quem? Para quem estudou, né? Claro que não, né? Para o MST, deixando claro. E detalhe aqui, presidente, semana passada, na segunda-feira, a gente tinha marcado um debate na sexta, lá em Caruaru, que seria o campus, né, do curso de medicina para o MST, para a gente discutir, falar porque eu era contra, ele ia falar porque era favorável. Isso é bom, né? Ouvir os dois lados da moeda. Mas o que aconteceu? Do nada, chegando perto desse debate, ele simplesmente desmarcou. Desmarcou, falou que não ia mais, falou que tinha uma agenda. Aí eu fico me perguntando, por que será? Porque assim, ficar postando em rede social que é a favor, ficar postando que é um absurdo, quem é contra, é muito fácil, né? Mas na hora do vamos ver, no olho, no cara a cara, ele corre. Então assim, como qualquer esquerdista, o magnífico reitor da UFPE, é muito corajoso para falar em rede social. Só que no vamos ver, no cara a cara, é medroso, é isso que ele é um medroso. E é muito triste, né? A gente tem um reitor da universidade, uma das mais importantes do Brasil. Vai lembrar, a FDR aqui na frente da Câmara, é a segunda faculdade de Direito mais antiga do Brasil. E é muito triste ter um reitor desse, que não age em prol da educação de Pernambuco, do Brasil. Age em prol de amiguinhos políticos, porque vale mencionar, esse reitor, semana retrasada, se filiou no Partido Rede, e vai lembrar, a federação, né? Pessoal Rede, ele quer ser candidato ano que vem. Não é à toa que esse reitor, tudo que ele faz, ele age politicamente. Será que a gente vai esquecer que ele estava na manifestação sem anistia, com várias vereadoras dessa casa aqui? Então ele sabe que ele não age em prol da educação, ele age em prol da doutrinação. Isso ele sabe fazer. Qualquer coisa diferente disso, ele não sabe. Então, é muito bom, né? A gente falar de um requerimento aqui que não tem nem mais utilidade, porque o juiz já fez trabalho para a gente. Então, muito obrigado para o juiz. E esse reitor, de novo, reitor, queria falar para o reitor, para a gente poder buscar um debate. Só que não através de rede social, que é muito fácil, né? Rede social, cada um fala o que quer e a gente não escuta de fato a verdade no olho a olho. Já passo a parte para o vereador, líder da situação, Samuel Salazar. Só para corrigir Vossa Excelência, que disse que aqui é a segunda mais antiga do Brasil. Na verdade, não é. Sendo bairrista, como todo recifense é a mais antiga do Brasil. Mas, na verdade, foi criada junto com São Paulo. As duas juntas são as mais antigas do Brasil. Repito, mas sendo bairrista, como recifense, tem que ser a de Recife a mais antiga. Perfeito, vereador. Achava que era a segunda. Então, obrigado pela colocação. Já passo imediatamente para a vereadora Liana Cirne. Obrigada, vereador. Vereador, apenas gostaria de chamar a atenção pela forma como o senhor se referiu ao reitor, chamando-o de covarde. E eu acho que não cabe a um parlamentar, na posição de Vossa Excelência, fazer esse tipo de imputação. Acho que a gente tem que ter mais respeito ao papel que a gente exerce. E aí eu gostaria que o senhor refizesse a sua colocação,
Acho que é desrespeitoso. A gente está tratando de um reitor da Universidade Federal de Pernambuco, em relação ao qual a gente deve manter o mínimo de educação e respeito. Eu acho que a gente tem que louvar o espaço que a gente está ocupando aqui nessa casa. Então, é um apelo que eu faço para que a gente se refira ao reitor de maneira mais respeitosa. Ele é o reitor de uma das mais importantes universidades federais do Brasil. E, em relação ao tema propriamente, é fundamental a gente lembrar que a gente está falando de um programa que tem mais de 30 anos de existência. É o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Então, é um programa que existe há mais de 30 anos, não foi inventado pelo reitor Alfredo Gomes, não foi inventado por essa gestão, já existe há mais de 30 anos. A única diferença é que, pela primeira vez, está se referindo ao curso de medicina, e por isso causou tanta indignação, porque está falando de um curso que nunca tinha sido tocado pelo Pronera. Mas é um programa que existe há mais de 30 anos. Então, meu apelo para que a gente se refira ao reitor com mais respeito, de acordo com a dignidade do nosso cargo e também de acordo com a dignidade que a Universidade Federal de Pernambuco exige e merece. Obrigada. Obrigado, vereadora. Só corrigindo, eu falei covarde, falei medroso. E se a senhora quiser vir aqui na tribuna e falar com seu termo, use. Eu falo o que eu quiser aqui. Senhora presidente, pela ordem, que é eu isso? quero que retire Vereadora, vereadora, tem um vereador na tribuna, por favor. Vamos garantir a fala do vereador. Obrigado, vereadora. Presidente, professora Ana Lúcia. Já passa a parte para o vereador Rinaldo Júnior, só para, porque senão não vai ter tempo. Vereador, obrigado pela parte. Eu não vou citar a sua deselegância, porque já é quanto mais aqui na Câmara, então eu deixo isso para outro momento. Mas eu fiquei pensando sobre o Pronera, e eu comecei a estudar sobre esse tema, vereadora Liana. Vossa Excelência tirou algumas palavras da minha boca. É um programa que tem mais de 30 anos, e diversos cursos são disponibilizados para a turma dos quilombolas, os sem terras. E me chamou a atenção, o que mais chamou a atenção nesse momento, dessa discussão toda, foi quando o curso de medicina foi oferecido para esses trabalhadores do campo, os quilombolas, descendentes de escravos, porque foi tão avassalador esse sentimento que o pobre, que o sem terra, que o trabalhador quilombola não pode ser médico. E Vossa Excelência foi cirúrgica. Não foi o reitor que inventou isso agora. É um programa que existe há 30 anos, que já formou arquiteto, engenheiro, agrônomo, biólogo, e deu sempre a oportunidade, Rubem, de pessoas como você e como eu, ter a oportunidade de estudar nas melhores universidades desse país. Então, assim, vereador, também quero enaltecer e também de registrar que a ação que originou esse absurdo, do meu ponto de vista, um absurdo, foi do vereador Tadeu Calheiros. Isso é importante a gente deixar só esse registro, mas que eu não tinha conhecimento desse tema, e fui dar uma lida, e vi que esse programa é importantíssimo para a turma do campo. Então, Vossa Excelência, eu não comecei discutindo referente à sua deselegância comum nessa tribuna, mas tem todo o direito de defender o que Vossa Excelência acha de direito. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Acho que estava fazendo alguma coisa mais importante que não viu quando eu citei o vereador Tadeu Calheiros, né? Talvez seja comum a sua falta de prestar atenção em quem está falando na tribuna. Segundo, será que o vereador Rinaldo Júnior sabe mais do que o CFM sobre o que deve ser feito ou não no campo da medicina? Porque o Conselho Federal de Medicina soltou nota contra a iniciativa do magnífico reitor, o medroso reitor que foge do debate. Será que ele sabe mais? Acho que sim, né? Então, perdão, vereador, quando Vossa Excelência ou a vereadora Liana Cine, que eu acho que também não é médico. Eita, vale mencionar, né? O único vereador médico aqui também entrou com uma ação. Será que o senhor sabe mais do que ele? Acho que não, né? Fica mais do que evidente. Então, digo e repito aqui, quem foge de debate é o quê? Medroso. Quem foi que fugiu do debate? O reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Não retiro o que disse. Para mim, não ser deselegante é chamar um colega de fascista, de nazista, o que é comum aqui para vereadoras do PT, do PSOL e do PCdoB. Então, se for assim, cada vez que alguém me chamar disso, eu for falar, vamos manter a educação, não vai ter sessão, né? Porque já é de praxe
desse pessoal aqui. Então, de novo, muito bom, muito obrigado ao juiz que atendeu ao nosso pedido, vereador Tadeu Calheiros, o meu também, e seguiremos na luta. E agora, passamos já para o próximo requerimento, vereadora. Deixa eu só pegar os números dos requerimentos aqui. Requerimento 9809, que fala sobre flanelinha. Posso juntar em bloco aqui vários? Pronto, perfeito. 9809, 9855, 9866 e 9868. Aqui é tudo sobre flanelinhas na cidade do Recife, né? Tem pedido para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para a gente impedir a ação de flanelinhas no bairro do Recife. Eu estudei aqui no César School, que é aqui perto, e todo dia que a gente ia estacionar na rua, chegava lá o flanelinha, ei, vai me dar quantos reais aí para eu proteger o seu carro? Primeiro, que não protege nada, né? Se acontecer qualquer coisa lá, ele foge, sumiu. Segundo, se você não der o dinheiro, você vai para a aula e quando volta, o pneu está murcho, não tem mais pneu, ou está riscado o seu carro. Então assim, eu já falei aqui uma vez, já subi aqui na tribuna para falar, está na hora da gente pôr um fim nesse pessoal, de verdade. 99% ali é tudo mau caráter. Não, 99% é mau caráter mesmo. O 1% ali, né, não é mau caráter. Então assim, de verdade, fazer uma lei, um projeto de lei, eu acredito que a maioria dos vereadores também vai concordar comigo, para a gente poder colocar uma infração administrativa nesse pessoal. Eu tenho um amigo que ele foi no enterro do avô dele e tinha flanelinha dentro do cemitério, pô. Um cemitério público, né, do município. Dentro do cemitério tinha flanelinha cobrando o estacionamento. Pô, não tem limite isso aqui, né? A gente vai para a Orla de Boa Viagem também, cheio de cone, local do estacionamento. Então, a minha vontade, pena que eu não posso fazer isso, mas a minha vontade é chegar lá, empilhar todos os cones e jogar fora assim lá no mar, porque não tem condições, cara. De verdade, não tem condições. Então, de novo aqui, ou a gente... Vou nem falar isso não, mas de verdade, é inacreditável, então vamos fazer um projeto de lei para a gente poder colocar uma infração administrativa nesse pessoal, porque, de verdade, ninguém aguenta. Quem estuda aqui na SES não aguenta. Quem quer curtir o final de semana na Orla de Boa Viagem também não aguenta. Em qualquer lugar do Recife. É uma infestação, né, de flanelinha que está na hora de colocar ao fim. Então, eu falei que seria breve, vereadora. Isso aqui foram as minhas colocações. De novo, quem foge do debate é medroso. O reitor da UFPE fugiu do debate, então ele é um medroso. E, de novo, chamando publicamente para o debate. Vamos debater se é tão corajoso aqui. Então, obrigado presidente, vereadora, professora Ana Lúcia.